Câmara aprova projeto que endurece a legislação penal contra o crime. Ministro da Justiça e Segurança Pública defende a viabilidade da prisão de réus logo após a condenação em segunda instância. Alta da carne vermelha faz com que os consumidores tenham que mudar os hábitos alimentares. E o brasileiro deve gastar mais este ano com a ceia de Natal. O gasto médio das famílias deve ser de R$ 224, quase 4% a mais do que no ano passado. No Vaticano, o Papa Francisco fala sobre os perigos da magia entre os povos e você vai saber hoje o que são as alfaias litúrgicas, elementos usados durante as celebrações da Igreja Católica. O JBN de hoje está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro de 2019. Muito obrigado a você que nos acompanha de norte a sul do país. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu nesta terça a viabilidade da prisão de réus logo após a condenação em segunda instância. Para isso, segundo o ministro, tanto o projeto de lei que está em tramitação no Senado e outro que está na Câmara, têm condições de ser aprovados, acabando então com a discussão jurídica ao entorno desse tema. Durante a audiência realizada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesta quarta, o ex-magistrado disse que não tem preferência e apoia ambas as iniciativas. Eu francamente penso que dois caminhos são válidos. Os dois caminhos são possíveis. E me parece que nessa maioria apertada e com o voto do ministro Dias Toffoli, essa é a sinalização igualmente do Supremo Tribunal Federal, tanto da possibilidade via PEC, como da possibilidade via projeto de lei. Em outra perspectiva, eu não vejo as duas iniciativas como mutuamente excludentes. Não existe nenhum problema em votar a PEC e votar concomitantemente o projeto de lei. Do ponto de vista da justiça e da segurança pública, eu vejo a questão com uma certa urgência. E se tem uma maioria dentro do Congresso para aprovar essa medida, não vejo lá muito sentido para postergação, né? Na perspectiva da justiça e segurança pública, quanto antes melhor. O ministro lembrou ainda a situação de outros países como a França e os Estados Unidos, considerados berços da defesa dos direitos humanos, que respeitam o princípio da presunção de inocência e nem por isso deixam de aplicar a pena. Nós pegamos dois países que constituem berços históricos dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, como Estados Unidos e França, como duas tradições jurídicas diferentes. E nós vemos lá que a prisão antes do julgamento é excepcional. A vertente probatória da presunção de inocência se aplica plenamente. Mas em ambos os países, a execução se dá após, como regra, a condenação em primeira instância, nem em segunda instância. Não se exige normalmente o trânsito do último recurso nesses países que são berço histórico da presunção de inocência. Então, na nossa compreensão, é absolutamente compatível com a presunção de inocência, com os padrões civilizatórios, com a necessidade de dar uma resposta institucional à prática de crimes, que uma condenação em segunda instância possa ser, de imediato, executada. Ainda conforme Sérgio Moro, é necessário o processo judicial com garantia de direito de defesa, mas que precisa também ter a garantia dos direitos da vítima e da sociedade. Ele diz que respeita o entendimento do STF, que é instituição fundamental para a democracia de Estado e de direito do Brasil, mas o julgamento apertado sinaliza que a questão não está de todo sedimentada naquela corte. Ao abrir a audiência, a presidente da CCJ, a senadora
senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, afirmou que o Senado tem plena consciência do tamanho da responsabilidade que tem pela frente, pois se trata de um tema longe de estar pacificado. O placar apertado de 6-5 do Supremo Tribunal Federal, aliado ao fato de que nos últimos 10 anos a jurisprudência brasileira mudou de posicionamento por 3 vezes em 10 anos, isso mostra que é preciso que a casa responsável constitucionalmente por legislar possa definitivamente cumprir a sua missão e da melhor forma possível, no acordo colegiado, chegar a uma conclusão definitiva sobre a matéria. E olha, depois deste encontro do ministro Sérgio Moro com os parlamentares, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê uma série de medidas para endurecer a legislação penal contra o crime. Em um primeiro momento da sessão, os parlamentares aprovaram o chamado texto base por 408 votos a 9. Depois, analisaram os destaques, ou seja, as propostas que visam modificar a redação original. Agora, com a conclusão da votação, o texto será enviado ao Senado. O texto aprovado pelos deputados reúne parte do pacote anticrime apresentado no início deste ano pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e parte do projeto elaborado pela Comissão de Juristas, coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Durante a votação, os deputados modificaram parte da redação aprovada pelo grupo de trabalho que discutiu o tema inicialmente. Entre as mudanças estão a possibilidade de execução da pena em casos de condenado no tribunal do júri, se a pena for superior a 15 anos, e a gravação de visitas entre advogados, familiares e presos em regime disciplinar diferenciado, desde que com autorização judicial. Enquanto a proposta tramitou na Câmara, o grupo de trabalho retirou alguns pontos do pacote anticrime apresentado por Moro, entre os quais a possibilidade de prisão em segunda instância, o excludente de licitude, a chamada plea bargain, uma espécie de acordo para o acusado que confessa o crime, e a regra que previa audiência por videoconferência. Após a votação do texto na Câmara, Moro publicou uma mensagem em uma rede social, na qual ele disse que há avanços importantes neste contexto. O texto diz: congratulações aos deputados. Há necessidade de algumas mudanças no texto. Continuaremos dialogando com o Congresso Nacional para aprimorar o projeto de lei. O novo Serviço da Justiça Eleitoral promete agilizar os atendimentos em todo o Paraná. A iniciativa, que serve como um piloto, em pouco tempo estará disponível também em todo o país. No dia 2 deste mês, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná lançou o projeto Título Fácil, que permitirá que o eleitor possa ser atendido em qualquer fórum eleitoral do Estado. O Título Fácil é uma inovação da Justiça Eleitoral do Paraná, que permite que todo paranaense compareça em qualquer cartório eleitoral do Estado e faça o seu primeiro título, obtenha a segunda via do título do eleitoral, faça uma transferência do seu título de um domicílio para o outro e ainda faça sua revisão biométrica. O atendimento até então era feito somente na zona em que o cidadão possuía domicílio eleitoral. Segundo a chefe do cartório eleitoral de Paranaguá, Suzana Justus, o objetivo do projeto é garantir mais comodidade a todos. Antes, um eleitor, por exemplo, que fosse de Paranaguá e estivesse em Curitiba, ele não conseguia ter a segunda via do seu título lá. Ele teria que vir até Paranaguá para conseguir essa segunda via. Ou uma pessoa de Curitiba que estivesse aqui em Paranaguá, quisesse fazer seu título eleitoral, ele só poderia fazer em Curitiba, onde é o seu domicílio. Agora não, em qualquer cartório eleitoral ele pode comparecer e fazer o seu primeiro título. O Paraná foi o primeiro estado no Brasil a adotar em todas as cidades este modelo de atuação. Até o mês de novembro deste ano, 777 eleitores foram atendidos na fase piloto do projeto. Todas elas já puderam ser beneficiadas com a atualização. O Paraná é o único estado que implementou o título fácil, por enquanto, e eu espero que o Brasil inteiro implemente, porque é realmente uma comodidade para o eleitor. Para que o eleitor possa ser atendido, ainda é necessária a apresentação de alguns documentos. Para a transferência do título eleitoral, por exemplo, é preciso um documento oficial de identificação, comprovante de residência e o título eleitoral.
A França enfrentou durante esta quinta-feira um dia de greve geral contra o projeto de reforma da Previdência, defendido pelo presidente Emmanuel Macron. A paralisação afetou vários serviços, como trens, aviões, escolas e também hospitais. Quase 90% das viagens dos trens de alta velocidade foram canceladas. 10 das 16 linhas de metrô de Paris estavam fechadas hoje pela manhã e centenas de voos foram cancelados, além de muitas escolas permanecerem fechadas. Para evitar o caos nos transportes, muitos franceses optaram por ir ao trabalho caminhando. Outros preferiram trabalhar de casa. A paralisação de parte dos controladores aéreos obrigou a Air France a cancelar 30% dos voos domésticos e 15% dos voos europeus. Porém, a empresa informou que todos os voos de longa distância estão mantidos. A EasyJet, companhia britânica de baixo custo, cancelou voos nacionais e internacionais de curta distância e advertiu que outras viagens correm o risco de sofrer atraso ou cancelamento. Policiais, garis, advogados, aposentados e motoristas de transportadoras, assim como os chamados coletes amarelos, o influente movimento social surgido em novembro de 2018 na França, aderiram à greve. A indignação popular foi motivada pela reforma da Previdência preparada pelo governo de Macron, uma promessa de campanha que tem como objetivo eliminar os 42 regimes especiais que existem atualmente e que concedem privilégios a determinadas categorias profissionais. O governo pretende estabelecer um sistema único no qual todos os trabalhadores terão os mesmos direitos no momento de receber a aposentadoria. Para o governo, este é um sistema mais justo e mais simples, no qual cada euro contribuído dará a todos os mesmos direitos. Porém, os sindicatos temem que o novo sistema adie a aposentadoria, atualmente aos 62 anos, e diminua o nível do valor das pensões. Previdência é sempre um assunto polêmico, né, em qualquer lugar aí do mundo. Veja depois do intervalo que a alta da carne vermelha está fazendo com que os consumidores tenham que mudar os hábitos alimentares. Nós já voltamos para mostrar. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quinta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Olha, você que acompanha o JBN viu que o preço da carne de boi disparou, nas últimas semanas. E olha, o preço do produto, que é indispensável na dieta dos brasileiros, deve continuar crescendo, de acordo com as projeções do setor. A Márcia levou um tremendo susto quando foi ao açougue. Eu me assustei, daí eu desisti. Ia comprar um bife, mas aí quando a gente viu o valor, vamos comprar um carré. Daí o carré já não tinha. Então vamos comprar um franguinho que estava mais em conta para não deixar de comer a carne, né? Isso porque a carne atingiu o maior nível dos últimos 30 anos. Do início de setembro para cá, o valor da carne bovina no atacado já subiu quase 50%. É o caso do contrafilé, que segundo a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, teve reajuste acima dos 50% em menos de 3 meses. E do colchão mole, que subiu 46% no período. Para Vicente Vilaça, gerente desta rede de supermercados, houve uma redução na venda, mesmo a carne sendo um item indispensável na dieta dos brasileiros. Ou até mesmo diminuído, fracionado a sua carne. Então fraciona ela, divide a carne bovina com suíno, carne bovina com frango ou verduras. Então ele acabou migrando para outro tipo de alimentação, a não sendo a carne. O valor médio do boi gordo subiu 35,5% durante o mês de novembro. E para não perder clientes nem ter prejuízo, os açougues repassaram apenas parte deste valor e de forma gradual.
Hoje a carne está num patamar alto de preço, porque ainda os supermercados estão tentando conseguir segurar suas margens. Então nós encurtamos as nossas margens para que o preço não fosse lá em cima. Hoje o preço ainda seria muito acima do que hoje ele ainda está. Então tivemos que enxugar a margem para conseguir ainda colocar o produto à disposição e conseguir fazer venda. Dentro disso, também fazendo promoções para que a gente consiga vender. Então a promoção que se fazia há 15, 20 dias atrás, hoje tem produtos que chega a dobrar e ele continua sendo promoção. Em outubro, as vendas de carne bovina para asiáticos subiram 62% em relação a setembro, em um total de mais de 65 mil toneladas. Neste embalo, o preço do boi gordo no Brasil bateu recordes no mês de novembro. Aí vem uma notícia mais desanimadora. A estimativa é que o preço da carne continue subindo nos próximos meses, mesmo após a chegada de 2020. E o aumento será maior que os 10% que o consumidor estava acostumado nesta época do ano. O jeito é fazer como a Márcia e colocar na mesa outras alternativas. Devido ao preço, a gente tem que fazer algumas substituições. Daí come-se mais verdura, come-se um ovinho, uma linguicinha, come verduras, legumes para poder substituir. Ou substitui também pelo frango, né? Faz um franguinho, vai ter que inventar para poder fazer essa substituição. Verduras, frango, linguiça são boas opções para substituir a carne bovina neste período de alta. O peixe também é uma boa opção e os vendedores aguardam uma melhora nas vendas. Eu espero que sim. Por enquanto não subiu nada, não aumentou a venda nossa quase. Tá a mesma coisa, mas caso subida da carne, pode ser que aumente a venda do peixe, do camarão. A expectativa é boa? A expectativa é. A dona Nina correu para o mercado do peixe quando soube do valor da carne bovina. É, mais barato, né? Tá muito cara a carne, não dá pra... O boi não dá para comer boi mais. Mas muito cuidado ao trocar a carne bovina por outros alimentos. Nutricionistas alertam para a importância do consumo de carne, pois além da função estrutural das proteínas, como manutenção da massa muscular, a carne é importante como fator de criação de hormônios. Mas não só o consumo de carne vermelha é importante. Tem outras carnes que podem ser facilmente substituídas pela carne vermelha, como o peito de frango, né, que é uma carne boa e barata, o peixe, que no nosso litoral também tem uma boa quantidade, é um preço acessível. Tem a carne suína, que é uma carne vermelha também, ela é considerada carne vermelha. E o corte, como o lombo e a alcatra suína, elas estão com bom preço no mercado. Então vale a pena estar substituindo a carne bovina pela carne suína. Enquanto isso, o jeito é mudar o hábito alimentar, adiar aquele churrasco com os amigos e garantir o peixinho para o final de semana. Tá aí o que é bom também, né? Um peixinho todo mundo gosta. E olha, falando em alta de alimentos, o brasileiro deve gastar mais este ano com a ceia de Natal. O alerta é da Confederação Nacional do Comércio. As comidas que recheiam as mesas dos brasileiros durante as comemorações de fim de ano já estão nas lojas. Frutas, panetones, bebidas e o clássico peru vieram para as prateleiras com um gostinho salgado para algumas pessoas. A gente que está aqui todo dia, a gente observa que os valores estão bem altos. Aí a gente tem que ir levando, né? O que der, a gente vai. O que der para fazer, faz. O que não der, deixa para o ano que vem. Os produtos para a ceia do Natal chegam aos mercados normalmente com um mês de antecedência. A direção onde nós estamos, mandou o recado. É bom o consumidor ir preparando o bolso. O preço desse item dobrou em relação a dezembro do ano passado. O valor de um peru com aproximadamente 4 quilos não sai por menos de R$ 70. O consumidor agora ele se prepare porque realmente houve um aumento considerável em relação a principalmente as carnes bovinas. Consequentemente, o volume de suíno também teve uma importação muito grande, então uma exportação muito grande, então isso vai ocasionar um aumento de preço. Então o consumidor se prepare, faça bastante pesquisa de preço. O item utilizado para fazer o brinde teve um acréscimo de 17%. As champanhes também estão mais caras. E quando pesa na balança, para o consumidor não padecer, 3 dicas podem diminuir a conta. 1. Faça a lista
apenas com o necessário e não perca o foco. Compre só o que estiver nela. 2. Opte por produtos nacionais. 3. Faça vaquinha, isso mesmo, faz um rachide com a família e os amigos, cada um leva um prato, assim ninguém gasta muito e todo mundo passa bem. E se ainda assim a compra ficar cara, vai de improviso, o que importa é comemorar. Vai de salgadinho e docinho esse ano. E um peixinho, porque não tem condições. A criatividade vai ter que ser grande aí, né? Nós vamos fazer mais um intervalo agora e na volta vamos te explicar o que são as alfaias litúrgicas. É um instante só, não saia daí. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o Jornal Boa Notícia desta quinta-feira. Muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanha de todo o país. Hoje cedo, na catequese feita junto aos fiéis na Praça São Pedro, o Papa Francisco falou sobre quem procura por magia para dar auxílio na vida. O Santo Padre disse que Deus não se faz conhecido do povo por meio de práticas ocultas. Na catequese do livro de Atos dos Apóstolos, Francisco refletiu sobre os episódios que lembram a relação entre a fé e a magia nos primeiros dias da Igreja. Forse qualcuno di voi mi dirà, ah sì, questo della magia è una cosa antica, oggi con la civiltà cristiana questo non succede, ma state attenti, Io vi domando, quanti di voi va a farsi il tarot? Quanti di voi vanno a farsi leggere le mani dalle indovinatrici? A tirare le carte, anche oggi, nelle grandi città, que vengono abandonate. O Papa lembrou que a tentação da magia afeta não apenas cristãos de pouca fé, mas também é praticada por cristãos. Ele explicou que essas práticas são contrárias à fé porque prejudicam o relacionamento com Deus, e isso demonstra que a sua providência não é confiável. La magia es incompatible con la fe. Dios no se da a conocer a través de las prácticas ocultas, sino que se nos revela como amor gratuito. Quien elige a Cristo se abandona confiado en la mano de Dios. Ao fim da catequese, o Papa recomendou a leitura cuidadosa do livro de Atos dos Apóstolos. O Santo Padre disse que lá há histórias que são verdadeiras joias, já que ensinam o espírito da evangelização precoce. Muito bem, agora chegou aquele momento de aprendermos sobre os significados de termos que são usados na Igreja Católica. Você sabe o que são alfaias litúrgicas? Olha, durante uma missa, esses paramentos são utilizados nos momentos do ofertório e da consagração da ceia do Senhor, por exemplo. Vamos entender melhor na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. As alfaias litúrgicas são os objetos separados para a celebração da Santa Missa. Por isso é importante serem de materiais de qualidade e no dia a dia é necessário zelo para a conservação. Não existe uma alfaia mais importante que a outra, porém existe algumas mais conhecidas. Poderíamos falar assim, a mais conhecida seria o cálice, né? Que as pessoas logo se remetem à Santa Missa, podem se pensar no cálice. Mas mais importante, talvez não seria o melhor modo de compreendermos, sim aquelas que se fazem necessárias para a celebração do culto eucarístico. Existem variados objetos, mas muitos são utilizados em missas especiais, porém aqueles objetos que conhecemos, como o cálice, a patena, as galhetas, a âmbula, também o lavabo, esses são essenciais para que o culto seja bem celebrado, bem
exercido, né, cada objeto para a sua função. Quem manuseia os objetos litúrgicos tem que ter a certeza que são de uso sagrado. Por isso existe uma forma adequada para lidar. Não cabe desrespeito. É importante que o material utilizado para a confecção de todas elas seja de qualidade garantida. Todas as alfaias, né, todos os objetos litúrgicos, eles são abençoados, né? Eles são reservados para o culto eucarístico. Então demonstra-se com isso a sua dignidade, a sua importância, a sua necessidade. Nós que somos católicos devemos estar sempre atentos para tudo aquilo que compõe a celebração eucarística. Talvez muitos nunca pensaram acerca das galhetas, qual a necessidade, né? Porque já não se utiliza diretamente o vinho da garrafa, né? Não, né? A liturgia é um composto de detalhes para demonstrar a importância que nós damos para Cristo, aquele que se doou por nós. Então, quando nos reunimos para celebrar a Santa Missa, fazemos aquilo que temos de melhor, porque é o nosso Deus que estará ali presente conosco. As alfaias ou objetos litúrgicos estão a serviço do momento da Eucaristia e por isso é necessário entendermos quais as funções de todas as alfaias. Aumente o volume da sua TV, porque agora o Padre Diogo vai nos explicar. Aqui temos o cálice, já preparado para a celebração do culto. Por cima temos um pano que é o corporal. Tem esse nome porque sobre ele vai ser celebrado a Eucaristia. Sobre ele receberemos o corpo do Senhor. E também ele se faz necessário para que as partículas, quando houver a fratio panis, né, a fração do pão, elas não caiam sobre o forro do altar, mas caiam num pano específico, que depois, até mesmo essas partículas quase invisíveis, esse pano quando for, né, lavado, ele tem toda uma maneira especial de ser lavado e então o corpo do Senhor recebe esse tratamento digno, né? Depois do corporal, ainda um detalhe sobre o corporal, tanto o corporal como um próximo, que é este, que é o sanguíneo, eles possuem uma característica de dobras de 3, né? O corporal, tem 3 dobras de 3, então uma memória simbólica à Santíssima Trindade. Depois temos a pala, que durante a celebração eucarística, ela fica sobre o cálice para que nenhuma impureza venha a cair no vinho, no sangue de Cristo. Lembrando também que todos os panos, né, eles têm este detalhe, né, sempre um motivo litúrgico, né, que nos remete à dignidade do objeto. Depois temos a patena, aonde fica depositada a hóstia magna para que o presidente, né, faça a exposição dela durante os momentos significativos da missa. O sanguíneo, como eu falei, um pano com 3 dobras, fazendo uma memória à Santíssima Trindade. Esse pano tem o nome de sanguíneo porque isso remete a sangue, ao sangue de Cristo. Então ele serve para que o padre possa purificar o cálice depois da celebração e também, né, fazer passar em seus lábios, enxugar os lábios por ter comungado do sangue do Senhor. E o cálice, como nós falávamos, né, o objeto litúrgico da Santa Missa mais conhecido por todos. Então, todas as vezes que vamos celebrar a missa, nós organizamos primeiro o cálice, depois colocamos o sanguíneo, a patena, aqui coloca-se a hóstia magna, a pala e então o corporal. Agora você já sabe um pouco mais sobre as alfaias e pode ter uma nova visão quando estiver participando de uma Santa Missa. São objetos dignos e merecem o respeito de todos. Tá aí que interessante conhecer mais, né, sobre o mundo litúrgico. Muitas vezes os cristãos vão até as celebrações, até as missas e não sabem que algo ali tem um significado, um nome diferente e por meio dessas reportagens a gente consegue explicar para você que nos acompanha.
Olha, a gente volta a viajar hoje por Salvador, na Bahia, e agora para conhecer o primeiro convento aberto aqui nas Américas. Foi por lá, por exemplo, que passou a Madre Vitória da Encarnação, uma religiosa que deve ter o seu processo de beatificação iniciado em breve. Veja na reportagem do Padre Wellington Silva, apresentador aqui do programa Pai Eterno, o nosso enviado especial à Bahia. No coração da primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador, está o antigo convento das Clarissas do Desterro. Fundado em 1617, a edificação é considerada o primeiro convento feminino das Américas. As filhas de Santa Clara viveram no local até 1915 e, desde então, é a congregação das franciscanas do Sagrado Coração de Jesus que vivem no local. Bem, o convento do Desterro ele foi construído em 1617 com a finalidade de acolher as jovens baianas que queriam ser religiosas, se consagrar, ou que os pais gostariam que elas fossem, né? O professor de ensino religioso Tiago Felipe da Mata é um entusiasta da história do mosteiro e devoto de Madre Vitória. Ele ressalta essa relação histórica do lugar. O convento do Desterro é o convento mais antigo das Américas. E ele então foi fundado porque aqui na colônia não existia nenhum mosteiro religioso e as grandes famílias da época precisavam então enviar suas filhas que desejavam ser religiosas ou não para os mosteiros de Portugal. E nós temos uma carta facsímile que atesta um pedido do pai da Madre Vitória, pedindo autorização ao rei de Portugal para enviar sua filha para uma das ilhas portuguesas, justamente porque nessa terra não existia nenhum convento. Então, o mosteiro do Desterro ele é fundado e as famílias, então, colocavam suas filhas para ingressarem nesse mosteiro, algumas com desejo de ser religiosas, outras apenas para a instrução. Entre as religiosas que passaram pela história do convento do Desterro, se destaca a da serva de Deus, Madre Vitória da Encarnação, que faleceu em odor de santidade em 19 de julho de 1715 e teve a abertura do seu processo no caminho até os altares em 2015. Vitória foi uma religiosa da Congregação das Clarissas. Ela viveu no século XVII aqui no convento do Desterro e fulgurou na história desse mosteiro como um grande exemplo de santidade por meio de suas virtudes heróicas. Ela era tida como uma mística por ter algumas experiências nas suas orações, nas suas práticas de espiritualidade, e isso também gerou uma fama de santidade enquanto ela era viva neste convento. Com uma vida simples no serviço e amor a Jesus e ao pobre, Madre Vitória apresenta uma mística especial no contato com a paixão do Senhor, abdicando de tudo em função do ideal de consagração que abraçou. O que mais me chama a atenção na vida da Madre Vitória da Encarnação é justamente as suas virtudes de simplicidade, de caridade e amor ao próximo. Todos os historiadores, as pessoas que já escreveram sobre ela, como a Frânio Peixoto, a Amélia Rodrigues, que são grandes nomes na história baiana, sempre frisaram esses aspectos. E a mim também esses aspectos chamam a atenção justamente porque eu vejo que é a necessidade de hoje em dia, né, das pessoas praticarem a caridade, o amor ao próximo e também o apelo evangélico de Jesus que nos pede caridade e serviço ao próximo. A Madre Vitória, ela sempre quis assemelhar-se ao Cristo servidor, tanto que ela poderia ter escravos na sua companhia, conforme o costume da época, e ela sempre recusou esse pedido, e até mesmo seus próprios pertences, sendo ela de uma família rica, que também poderia trazer para o convento, ela doou aos pobres, tanto que ela dormia no chão, porque até a sua própria cama ela ofereceu a um mendigo que passava. Como referência de maior relevância da história da serva de Deus, Madre Vitória, em 1722 é lançada uma biografia em Roma, escrita pelo arcebispo de São Salvador, à época, Dom Sebastião Monteiro da Vide. Então, Dom Sebastião Monteiro da Vide, no ano de 1722, escreve a história da Madre Vitória da Encarnação e a publica em Roma. Segundo alguns historiadores, esse fato de ser publicada em Roma se devia ao desejo do arcebispo de beatificar a Madre Vitória. Mas também nós devemos levar em consideração o contexto do século XVII, onde os religiosos eram perseguidos aqui na colônia, e muito mais o Dom Sebastião, que era um bispo jesuíta, que, conforme a história nos narra, os jesuítas foram expulsos do Brasil. E essa obra ela traz um sinal
que é justamente assim como se fosse um livro de exemplo para as religiosas do convento do Desterro. Então, a biografia da Madre Vitória da Encarnação, ela surge não apenas como um relato para a história, para que se fique algum registro, mas também para que as religiosas daqui pudessem se inspirar e se espelhar na Madre Vitória na prática das virtudes, na vida de oração. A atual diretora-geral do convento do Desterro chegou ainda muito jovem para aqui viver. Ela relembra alguns relatos de milagres que aconteceram graças à intercessão de Madre Vitória. Contam muitas histórias, não documentadas, mas eu entrei aqui com 12 anos e já ouvi essa história. Aqui, as irmãs, nossas irmãs, tinha um grande orfanato aqui, 100 e poucas meninas, e nessa época tem o lavatório, e a menina sentou na janela do lavatório, e a outra brincando veio, suspendeu as perninhas, ela caiu. A irmã que estava presente gritou Madre Vitória e desceu a escadaria correndo para ver o que tinha acontecido. A menina estava em pé, dizendo que uma freira tinha pegado ela e sentado, que ela não estava sentindo nada. A irmã Maria Lúcia da Silva lembra as marcas da espiritualidade da serva de Deus, Madre Vitória da Encarnação, que está a caminho dos altares através da propagação de seu exemplo e experiência com Jesus. E ela entrou aqui dentro, como as outras meninas também, mas em determinado momento da vida dela, ela sentiu forte a presença de Deus, que falava com ela, que ela tinha assim, ela é meio mística, né? E tinha visões, tinha tudo. Então ela teve um sonho que passeava no jardim e Jesus estava colhendo flores e tinha uma linda, e ele não colhia, e ela questionava ele por que ele não colhia aquela rosa, e ele falou para ela que era ela que não amava. E a partir desse momento ela começou a mudar de vida e ajudar as pessoas, se dedicar aos escravos que estavam aqui. Em agosto de 2015, o arcebispado de São Salvador da Bahia pediu à Congregação para a Causa dos Santos, no Vaticano, a autorização para iniciar o processo de beatificação de Madre Vitória da Encarnação. Agora são precisos 2 milagres, um para a beatificação e outro para a canonização. Muito bem, pessoal, quero deixar antes da gente ir embora os nossos contatos para que você converse com a nossa produção, sugira alguma reportagem que você gostaria de ver aqui no JBN, ou então ter informações, por exemplo, de como se filiar à família de amor, à família do Divino Pai Eterno, dos devotos do Divino Pai Eterno. O nosso telefone é o 62-3506-9800. Eu repito, DDD 62-3506-9800. Você pode usar também o nosso e-mail para fazer esse contato. O endereço é jbn@tvpaeterno.com.br. Se você preferir, tem o nosso portal paieterno.com. E é claro, nós estamos também nas redes sociais. No Facebook, basta digitar lá TV Pai Eterno ou então no Instagram, @TV Pai Eterno. Todos nós aqui da emissora esperamos a sua participação. Muito bem, essas foram as informações de hoje, então, do JBN. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com o programa Na Verdade. Nós nos vemos de novo amanhã, às 8 da noite. Obrigado mais uma vez e até lá.